Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai apresentar sobre madeira laminada colada do tipo Paricá, que é um trabalho de sistemas estruturais. No caso, eu vou apresentar, Laís, a Yolanda e a Bion. Os tópicos que a gente vai tratar hoje são o primeiro artigo, que foi disponibilizado pela professora, o segundo artigo que a gente pesquisou, então a gente foi atrás desse artigo que comparasse essa madeira laminada colada do tipo Paricá em vigas, e a gente vai fazer uma comparação direta entre os dois. O primeiro artigo, ele fala especificamente sobre a madeira laminada colada, MLC, da espécie Paricá, e ele foi composto pelos autores gerais Diego, Ricardo, Lauren, Alcebiades e Carlito. O Carlito, se eu não me engano, é o orientador. Ele foi feito em julho de 2011. O objetivo deles, basicamente, era testar essas madeiras laminadas coladas em usos em vigas. Então, eles definiram essa resistência geral, eles queriam fazer esses testes para definir tanto a resistência, né, nessa geral, na linha de cola, essa rigidez geral e o comportamento em ensaios de delaminação. Depois de terminar, né, essas propriedades mecânicas, eles tentaram fazer essas propriedades, esses estudos, em ligações do tipo finger joint, que seriam essas dentes, assim, mais ou menos. São umas emendas feitas e são coladas também, com a cola utilizada tanto para colar as lâminas mesmo e essas ligações. A metodologia foi feita, né, foi realizada no laboratório de estudo deles, no laboratório de madeiras e estruturas da USP, e eles seguiram as normas tanto NBR 7190, de 1997, e a norma americana AITC 190, de 2007. Utilizaram a madeira laminada colada do tipo Paricá, então essa Stylosolobium, que eu não sei como falo, que é o nome científico, da região norte do Brasil, e ela tem 8 anos de idade. Essa madeira é caracterizada principalmente pelo incremento de altura e diâmetro dela. E ela tem o alburno de cor creme amarelado e o cerne de marrom claro. Eles confeccionaram essas madeiras, essas MLCs, com lamelas nessas lâminas de 3,5 de espessura por 10 de largura e 2,40 de comprimento. E elas têm uma classe estrutural especial, SI. Eles testaram cada uma delas, então cada uma dessas lamelas eles testaram individualmente e fizeram um método de vibração transversal, que é a viga, que eles pegaram essa viga MLC e formaram ela com 3 lâminas, 3 lamelas, e a menor, que tinha o menor módulo de elasticidade, foi no meio. Então eles colocaram as duas mais resistentes na frente, cobrindo ela, então fazendo o pão aqui assim do sanduíche, o sanduíche, e o meio ali assim com a mais fraca, né, com menor elasticidade. E eles foram coladas com fenol resorcinol, que é um adesivo, um tipo de adesivo, e foram prestadas durante 6 horas para a cura e colagem dessas lamelas. Essas dimensões elas foram depois acertadas com uma serra circular e com uma desengrossadeira para regularizar essas faces. Eles determinaram esses módulos de elasticidade, o MOE, e o módulo de resistência à ruptura, que é esse MOR, através de uma solicitação à flexão estática. Então, eles colocaram essa viga apoiada em 2 pontos, e eles colocaram um ponto bem no meio dessa viga. E viram essa flexão através de um relógio comparador, que tem 0,01 milímetros de precisão, e eles definiram essa flecha máxima ali nesse regime elástico de deformação. Então, eles pegaram esses vão de apoios, dividiram por 300, que era 2,30 metros, dividiram por 300 e definiram 7,6 como a flecha máxima. Daí tem as fórmulas ali embaixo, só que eu acho que não vai dar para ver direito por conta das câmeras, mas aí a gente vai disponibilizar o slide depois. Depois, né, essa terceira etapa dessa metodologia, eles fizeram um teste de cisaramento na linha de cola. Então, ela tem essas madeiras e tem uma linha de cola que, assim, eles fizeram esse teste de rompimento. Então, eles pegaram essas vigas que foram rompidas através do teste dos 2 apoios e eles fizeram esses ensaios para determinar a resistência ao cisaramento nessa linha de cola. Eles pegaram metade dessas amostras e foram testadas essas metades, né, tipo, acho que eram 12 e pegaram 6 para testar com uma umidade ambiente, então seria os 12% de umidade, e as outras 6 foram testadas com água destilada. Então, elas foram saturadas nessa água durante 48 horas e depois foram testadas. Depois eles pegaram essa medição com paquímetro e solicitaram ela até a ruptura. Então, ambas as amostras que foram em umidade normal e a umidade saturada, elas foram testadas até a ruptura. Depois eles fizeram esses cálculos com essa fórmula também, que está determinada ali embaixo. E depois vai aparecer os resultados no final, nas conclusões. No a quarta etapa, eles fizeram um ensaio de delaminação. Então, eles pegaram e definiram através da norma americana AITC 190, que, como eu falei, foi feito em 2007, e eles retiraram uma amostra de 10 centímetros de comprimento e desconsideraram essas dimensões relacionadas à seção transversal da viga, deixaram essas amostras em vácuo durante 2 horas, logo em seguida prensaram elas, fizeram um teste de pressão a 0,54 MPa em água durante 2 horas, e depois deixaram essas amostras em uma câmara de pressão e vácuo. Então, esse é um processo meio demorado. Eles fizeram 2 ciclos de vácuo-pressão, deixaram 3 dias ao ar livre, e depois repetiram todo esse processo, como eu falei, durante 2 vezes. Então, eles fizeram... É bem demorado esse processo. Falei bastante processo, mas tudo bem. E a análise depois foi feita através da análise visual, dessas linhas de cola, para definir os resultados gerais. E a última etapa, a quinta etapa, foi feito o ensaio de resistência nas ligações dentadas. Então, aquelas ligações finger joint, como eu falei, que são desse estilo assim. Então, parece dentezinhos assim, prensados. Essas lamelas de seção transversal foram feitas com 10 centímetros por 3,5 de espessura, né? Essa largura e essa altura, e foram cortadas no meio. Essa resistência na ligação dentada
nesses finger joints. Essa altura dos fingers foi de 21 milímetros de comprimento, então esses fingerzinhos, essa ligação aqui assim, nessa parte, foi feita com 21 milímetros de comprimento e foram coladas com aquele adesivo utilizado para colar as lamelas. Então foi colado com fenol resossinol. Tem um nome depois que é o comum dele, mas é de um produto mesmo. E em seguida, essas amostras foram deixadas em uma força axial. Elas foram prensadas, ou eles infringiram essa força de 2.180 newtons, que é uma força axial, por durante 5 minutos. Depois dessa força axial prensada, ali, né, deixou em repouso durante 48 horas para cura. Em seguida, solicitaram a tração paralela das fibras para testar essa resistência, e daí tem a fórmula também embaixo, que não dá para ver por conta das câmeras, mas a gente vai deixar no slide disponibilizado. Conclusão, concluindo todas as etapas, o módulo de elasticidade e o módulo de ruptura. A Paricá, ela obteve médias inferiores tanto à da Libitus, quando comparada, e a Louro Vermelho. Esses adesivos, as densidades dessas madeiras, elas são diferentes, mesmo sendo de árvores dicotiledôneas. Comparando com a Pinus taida, que é a outra que foi comparada, né, de acordo com os outros testes feitos por outros profissionais, obteve propriedades mecânicas superiores. Então, nesse caso, comparando com a Pinus, ela foi melhor do que comparando com a Libitus ou a Louro Vermelho. Mas não foi ruim. Então, assim, mesmo que a disposição dessas lâminas na altura transversal influencie essas propriedades de rigidez, ela obteve resultados bons e dá para ser utilizada sem problemas, indiferente desse modo de elasticidade e modo de ruptura. A distribuição não aleatória delas pode apresentar propriedades de rigidez melhores. A linha de cisalhamento, né, o teste de resistência no cisalhamento da linha de cola, ele obteve uns valores médios inferiores no caso das saturadas. Isso é normal, porque todas as outras madeiras, elas obtiveram resultados inferiores, por conta dessa amostra saturada. Esse teor de umidade influencia essas propriedades mecânicas dessa madeira e dos derivados dela. E os corpos de prova, eles romperam na madeira e não na ligação. Então, o que indica que a ligação é mais resistente. E isso é esperado. As ligações, elas têm que ser mais resistentes do que a própria madeira. Daí tem umas comparações básicas, mas, por exemplo, a Paricá, a saturada, ela obteve resultados ok ali comparado, por exemplo, com a Libitus. Ela foi melhor do que a Libitus nesse caso dela saturada. Mas a Pinus e a Teca, ela foi inferior. No caso dela seca, ela teve resultado também superior à Libitus, mas inferior à Teca e à Pinus. Então, tá tudo bem. Mesmo que ela tenha obtido esses resultados, ela foi muito bem também. O ensaio de delaminação, ele definiu que não houve alterações, então não comprometeram esses ensaios, esses resultados não comprometeram a integridade dessa interface, linha cola e lamela, o que indica que também ela é mais porosa. Essa madeira utilizada, ela é mais porosa e ela tem maior aderência entre adesivo e madeira, então não teve resultados ruins nesse caso. O ensaio de resistência de ligações dentadas, ele obteve um valor médio para a madeira Paricá de 14 MPa, o que foi menor que os valores obtidos tanto para Pinus Eliote e a Eucaliptus grandes, que também foram madeiras comparadas no artigo. Claro que está relacionado com a classe de resistência dela, a resistência dessas madeiras, que ambas, a Eucaliptus e a Pinus, têm resistência C30, D30, né, não sei como fala, e a Paricá ela é classificada como madeira C20, então ela tem uma classe de resistência um pouquinho menor. As considerações finais. A madeira Paricá, ela pode ser utilizada e ela é ótima na produção de madeira laminada colada por conta da boa aderência e da baixa densidade. Então, essas vigas, elas têm uma relação peso entre resistência e peso específica bem ok, dá para utilizar. E as MLCs confeccionadas nesse teste, né, no LAMEN, que é o laboratório, são satisfatórias quando comparadas às propriedades físicas de outras madeiras utilizadas e de outras vigas testadas em MLC. O que também dá para utilizar de uma maneira satisfatória em vigas e demais. Essas emendas finger joints também tiveram bons resultados, então essas vigas podem ter comprimentos maiores. Isso permite que elas tenham comprimentos maiores. Eu vou apresentar o segundo artigo, que é o que a gente pesquisou. Ele chama Análise de Desempenho de Vigas em Madeira Laminada Colada de Paricá. Aí tem o nome científico, que a Laís já falou. E aí eles foram feitos pelo Rodrigo Figueiredo e Terezo e Carlos Alberto Cizucos, que é mais ou menos assim que fala o nome dele. Então, esse artigo, ele fala sobre o uso da Paricá nas vigas estruturais de MLC e do uso de 2 adesivos nessas lâminas. E aí eles foram divididos igualmente entre elas. Fizeram ensaios e comparações de desempenho para poder classificar as peças e para ver a resistência à flexão, cisalhamento e tração normal. Eles se basearam na NBR 15521-2007 e na NBR 7190/97. E a pesquisa também foi dividida, só que foi em 4 etapas. A primeira etapa foi a elaboração do experimento, então eles usaram 18 vigas em MLC e os adesivos foram divididos igualmente. Demorou 15 minutos para montar as vigas e elas ficaram 48 horas na prensa. Os lotes eram entre 19 e 28 anos, de primeira categoria, então não tinham defeitos visuais, e também passaram por classificação mecânica. Eles determinaram a densidade e a umidade delas para calcular o modo de elasticidade, e, por fim, eles classificaram elas como classe F, com o melhor desempenho, e a classe I com o menor desempenho. E para comparar tudo isso, eles fizeram vigas serradas. A segunda etapa foi a confecção das vigas em MLC, então foi usado o parâmetro do Cizucos, que são lâminas de 6,5 por 12 por 250 centímetros. As de classe F, que eram o melhor desempenho, ficaram na face externa da viga,
e as de classe I no meio. Então também fizeram um sanduíche com as mais fortes por fora e a mais fraca por dentro. Para fazer as vigas, elas foram aplicadas colas nas lâminas e depois elas foram prensadas. E aí as dimensões finais delas foram 6 por 12 por 40 centímetros. A terceira etapa foi o ensaio resistência à flexão. Também usaram a avaliação dos Suzuki, Santos, Neto e do Grohmann. Acho que é assim que fala o nome dele. Eles usaram o ensaio 4 pontos e os critérios são da norma ASTM 198/84, que é americana também. Testaram 7 vigas e usaram só uma viga cerrada, porque eles perderam 2 ensaios por causa da falha da cola e um porque eles perderam os dados mesmo. A quarta etapa foi o ensaio da resistência da linha de colagem, da avaliação da tração normal e o cisalhamento, e as recomendações do anexo B da NBR 7190/97. Para o cisalhamento, eles usaram a norma NFB 5/32, que é francesa. Eles usaram 4 vigas, então 2 com um tipo de cola, 2 com outro tipo de cola. E os ensaios foram de acordo com Suzuki, Bohm e Vai. Também não sei como falar o nome deles direito. E a máquina usada tinha capacidade de 20 toneladas. Agora tem algumas tabelas que mostram os resultados de flexão estatística das vigas, que foram a resistência à tensão normal, as fibras, a resistência à tensão de cisalhamento e o módulo de elasticidade. As tabelas mostram os valores, que é os valores de flexão estática das vigas MLC, de Paricá com um adesivo, que aí esse é o RS 216-M, e aí as propriedades mecânicas das vigas MLC de Paricá com os adesivos EPI EL70. Aí compara os dois, né? Aí, agora, os lotes de Paricá com 19 e 28 anos, eles foram classificados como C20, como a Laís disse anteriormente, e o valor de resistência axial deles é de 20 MPa. Das vigas em MCL, o resultado foi de 31,30 MPa e os resultados de resistência à flexão foram valores equivalentes, assim, mais ou menos. Então, o critério C20 ele serve para madeira Paricá em vigas de MLC. Aí tem algumas comparações que eles fizeram com a Pinus SP e com eucaliptos grandes, que eles foram feitos pelo Fagundes e o Suzuki, e o Grohmann e o Suzuki. Aí tem alguns dados que eu vou falar agora. Então, a resistência axial média do Pinus SP foi de 22,30 MPa e a do eucaliptos grandes foi de 104,10 MPa. O módulo de elasticidade médio foi de 9.460,40 MPa do Pinus e de 22.987,86 MPa para o eucaliptus. Então, comparando os dois, a gente observa um melhor desempenho em relação ao Pinus SP, da madeira Paricá, né? E um menor desempenho comparado com eucaliptos grandes. Aí agora tem mais alguns resultados de resistência da linha de cola para o adesivo que estão na tabela 4 e 5. Então, é a resistência característica aos cisalhamentos paralelo na linha de cola, que também foi feita no outro estudo. E a resistência característica à tração normal na linha de cola, que também foi mencionada no outro estudo, por isso que a gente conseguiu comparar. Aí, comparando os valores de cisalhamento da tabela 5 com os valores da tabela 1 e 2, dá pra ver que as vigas em MCL tiveram seus valores abaixo do valor característico de resistência ao cisalhamento na linha de cola. Então, as vigas romperam por tensões axiais, não foi também por causa da cola em si. O método de colagem e os adesivos são bons para fazer a viga em MLC. Algumas propriedades mecânicas da madeira serrada de Paricá, tem também aqui na tabela. E os resultados usaram a análise ANOVA multivariada nas tabelas 6 e 7, com os parâmetros para avaliação das hipóteses de igualdade entre os desvios padrões, que é o teste de meio nome difícil, é Cochrane, eu acho que é assim que fala, e entre as variâncias de cada experimento foi o ANOVA. Nas vigas de Paricá teve igualdade em todos os valores dos métodos usados nos 3 experimentos, então ela também foi um resultado satisfatório. Aí também tem alguns valores numa tabela dos ensaios de MLC, também dos valores na linha, da tração normal e cisalhamento na linha de cola. Então, a gente pode concluir que a pesquisa mostrou que os adesivos podem ser usados sim para a confecção de viga em MLC de Paricá e que a madeira pode ser utilizada para fazer viga também, tendo a resistência C20 da NBR 7190/97. Ela teve um desempenho satisfatório quanto à resistência e módulo de elasticidade, o que significa que ela pode ser usada para fazer vigas e pilares para a construção civil. E que ela pode ser uma alternativa para a madeira de pino de floresta plantada no Brasil. Assim como o outro disse, ela é uma madeira satisfatória e pode ser usada normalmente. Agora a gente vai fazer as comparações finais. Bom, agora a gente vai realizar uma comparação, né, dos ensaios realizados em cada laboratório, observando as semelhanças, diferenças e os resultados obtidos, né? Constatou que a montagem de ambas as madeiras
em cada ensaio foi realizado através do mesmo processo de prensa e colagem. O módulo de elasticidade nos dois testes obteve resultados muito positivos em comparação a outras madeiras, como a Pinus SP. Por exemplo, foi constatado também que a madeira paricá tem uma alta aderência devido à sua elevada porosidade. Isso é uma coisa muito boa, principalmente por conta da colagem, né? Que ela vai obter um bom desempenho em relação à colagem da cola do adesivo com a madeira, né? O teste de resistência à flexão foi realizado em ambos os artigos e foi constatado que ele teve um bom desempenho também. O teste de cisalhamento na linha de cola obteve um resultado melhor a seco do que saturado, né? Igual a Lei já tinha comentado. E foi constatado que essa madeira ela possui baixa densidade, ela é ótima para obter um alto desempenho para a realização da madeira laminada colada e possui uma boa aderência. O segundo artigo, agora a gente vai fazer algumas análises. E o segundo artigo utilizou uma madeira com dimensões um pouco maiores do que a do primeiro artigo, mas diferentes de poucos centímetros. E na montagem do primeiro teste, né, primeiro laboratório, que foi o que a Laís comentou, o tempo de prensa foi de 6 horas e o no segundo, que é o que a Yolanda comentou, foi de 48 horas. Mas mesmo possuindo essas diferenças nessas análises laboratoriais, os dois laboratórios constataram a qualidade da madeira paricá para a utilização dela na construção civil, que obteve altos desempenhos em diversos testes. É isso. Muito obrigada. É isso. Apresentamos e boa noite. Tchau, tchau.